Bem, oficialmente começamos a nossa 11ª aula, certo, do curso de extensão da Esquimate. E nas aulas anteriores a gente viu um pouco sobre bibliotecas que envolvem certas funções matemáticas, entre outras, entre elas bibliotecas famosas como NumPy e Pandas, certo? E hoje a gente vai dar continuidade a essa exploração de bibliotecas em si. E a biblioteca de hoje, ela é basicamente, fundamentalmente matemática em si. E o nome da biblioteca é SymPy, certo? Já está executando os códigos aqui em SymPy. Eu vou estar utilizando o Jupyter, integrado aqui ao meu VS Code, certo? E, diferente das outras bibliotecas, a gente não vai conseguir estar instalando ele através de iniciador de pacotes, como a gente vai estar utilizando aqui o Anaconda. Deixa eu mostrar para vocês. Que também é um gerenciador de pacotes, certo? De dependência e tudo mais, só que especificamente para o Python. Então, ele vai ter essa diferença aí das outras bibliotecas, certo? Depois vocês podem dar uma olhada melhorzinha sobre a questão da instalação e tudo mais na documentação. Mas, bem, o que é o SymPy, né? O SymPy é uma biblioteca Python para matemática simbólica, destinando-se a tornar-se um sistema de álgebra computacional, no caso, completo, mantendo o código como o mais simples possível para ser compreensível e facilmente extensível. O SymPy é escrito inteiramente com Python. Então, a ideia dele vai seguir muito aquela filosofia do Python em si, né, de trazer algo prático e de fácil uso ali no dia a dia. Então, ele vai ter uma certa distinção das demais bibliotecas, porque ele vai ter uma interpretação das variáveis e também a forma com que ele vai trazer essas variáveis, ele vai mostrar esses resultados finais das nossas contas de outra forma. Então, ele vai estar utilizando da computação simbólica, certo? E o que seria a computação simbólica em si? A computação simbólica ela vai lidar com a computação de objetos matemáticos simbolicamente, na forma que a gente conhece, na forma de expressões, certo? Então, a gente não vai estar vendo ali o retorno do valor numérico em si. Então, quando a gente calculava, digamos que a raiz, quando a gente tinha aqui, por exemplo, a gente fazia um print sei lá, da raiz de 8. 8 elevado a 1 meio, certo? Quando a gente fazia isso aqui, a gente recebia aqui um valor decimal, né, quebrado. A gente fazer aqui uma raiz de 9, a gente recebe um valor também, um valor inteiro. Seria referente ao valor calculado aqui da raiz desse meu número, certo? Então, o 9 aqui, ele vai me retornar justamente um valor inteiro, certo? Já o 8, ele vai ter essa breve distinção, que ele vai ter essas casas decimais aqui, e vai ser um número quebrado em si, ele não tem ali uma aproximação para ele. Então, esse tipo de interpretação numérica a gente consegue ver no SymPy, mas através de uma função específica que a gente vai ver mais lá para frente. Mas, no geral, ele vai lidar com as equações de outra forma. Então, ao invés de a gente visualizar como 2,828,427 e tudo mais, a gente vai ter aproximações matemáticas. Então, a gente tem aqui a raiz de 8, a raiz de 8 ela vai ser equivalente a raiz de 4 vezes 2. Então, aqui tem essa raiz desse 4, a gente tem que o 2, ele passa para fora multiplicando, raiz de 2. Então, continuando aqui, né? Isso significa que os objetos matemáticos são representados exatamente, não aproximadamente, e expressões matemáticas vão ser representadas no caso, que são representadas com uma valuation, as variáveis vão ser deixadas de forma simbólica, certo? Então, falei, mas falando assim pode ser que não sejam tão claro de entender. Então, bora para a prática em si, né? Aqui, primeiro, o que eu tenho que fazer é importar a biblioteca, certo? Então, eu faço from SymPy importar tudo. Então, a biblioteca SymPy, eu vou estar exportando todos os valores aqui, todas as funcionalidades dele, certo? E aqui embaixo, ele vai ter uma certa distinção na declaração de variáveis, onde a gente vai ter que declarar nossas variáveis e dizer qual os símbolos que elas representam. Então, por exemplo, eu declaro aqui x, y e z, vão ser variáveis que eu vou estar utilizando. Ela vai ter também uma analogia muito próxima ali à matemática, né? Que a gente vai estar utilizando no dia a dia. Que a gente utiliza no dia a dia, no caso. Então, a gente tem a função symbols da própria biblioteca. E aqui a gente diz qual
essas variáveis aqui que a gente vai estar declarando o símbolo que ela representa. Então, a gente tem um x, espaço y, espaço z, certo? E com isso, a gente vai estar podendo aqui, deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor, certo? E com isso, a gente vai estar podendo aqui estar utilizando essas variáveis para manipular, utilizar as funções específicas da biblioteca. Então, a princípio, a gente pode estar aqui adicionando um valor, digamos, que eu tenho uma expressão, essa minha expressão seja igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Primeiramente, eu tenho que rodar aqui a minha biblioteca para ela carregar, rodou perfeitamente. E aqui, se eu rodasse aqui em seguida, ele não deu nada porque eu não estou imprimindo, né, minha expressão. Então, se eu fizer aqui a expressão no final, imprimir, aqui ele me retorna o valor que eu coloquei aqui de forma na forma matemática, como a gente conhece, né? Esse nome symbols, ele é da biblioteca? Porque o meu eu coloquei aqui, ele está dando que não é definido, mesmo eu importando a biblioteca SymPy. Exato, ele é da biblioteca, certo? Aí, no caso, o que pode estar acontecendo pode ser um erro interpretador, porque, como eu tinha dito antes, ele não é instalado convencionalmente utilizando o pip, né, que é o gerenciador de pacote que a gente conhece aí. Ele utiliza o Anaconda, certo? Que é também um gerenciador de pacotes, mais especificamente para o Python, ali. Mas Tá se eu ok? quiser utilizar pelo VS Code, não vai rolar? Rola normalmente. Só que aqui, o que é que eu fiz para conseguir utilizar ele de maneira mais prática, né? Eu peguei um arquivo aqui, IPI, Y, na verdade, NB, e executei aqui no meu VS Code. Então, o que é que o VS Code ele fez? Ele interpretou como se fosse um arquivo, no caso, ele abriu aqui como se fosse o Jupyter, entendeu? Então, vocês podem ver tanto aqui pelo VS Code quanto pelo próprio Jupyter. Deixa eu mostrar aqui. Jupyter. Então, vocês podem vir aqui na página do Jupyter, tentar no navegador, e aqui no Jupyter Notebook, certo? Então, se eu vim aqui, novo, Notebook, vou sair desse aqui, seleciono o kernel que eu vou querer utilizar, no caso Python, e aqui ele já vem já com o Jupyter já vem já com a biblioteca instalada em si, eu não preciso estar fazendo essa instalação. Então, eu posso vir aqui simplesmente com from SymPy, import. E aqui eu posso fazer igual eu fiz lá. Minhas variáveis, uso a função symbols, certo? Aqui eu boto entre aspas o símbolo das minhas variáveis, seria x, y e z, respectivamente. E aqui eu posso estar executando também. Então, executou. Aqui posso criar uma expressão. Essa expressão, ela vai estar utilizando meu símbolo. Então, eu fiz lá, x ao quadrado mais y ao quadrado. E eu posso estar imprimindo também essa minha expressão aqui. Então, se eu rodar isso aqui, eu obtive o mesmo resultado lá que o VS Code, tá vendo? Então, essa é outra maneira de a gente estar utilizando a biblioteca, certo? Mas no VS Code a gente consegue fazer isso também, normalmente. Ô, professor, e qual é a diferença quando eu vou colocar? Porque eu vi aqui onde foi que eu errei. Eu tinha colocado import SymPy AIS-SP. Eu não tinha colocado o from SymPy import. Qual é a diferença de colocar o from e de colocar o import SymPy? No caso, ele está do from, ele está dizendo, ó, vai nesse módulo SymPy, que está instalado aqui na minha máquina, e dele você vai importar todas as classes, funcionalidades, métodos, enfim. Quando você está importando algo, você está importando especificamente alguma coisa, entendeu? Então, aqui ele está indo direto no módulo e importando tudo. Seria basicamente isso, deu para entender? E quando eu coloco o import SymPy, ele não vai tudo? Se eu rodar aqui, rodar de novo, ele foi normalmente. Deixa eu mudar a expressão. Fez aqui, talvez. Rodar aqui, rodar aqui. Ele foi, também funciona. Obrigada. Nada. Certo, deixa eu voltar aqui para o VS Code. Certo. Então, ele vai ter essa representação simbólica, certo, das variáveis. E, além disso, a gente também pode estar acrescentando aqui uma função própria dele, que seria a forma com que ele vai mostrar esses nossos símbolos aqui, né, como ele vai pintar as suas informações. Então, a gente pode estar aqui utilizando a função initWriting, e ele vai estar utilizando aqui o formato initcode igual a true, certo? Então, seria a forma com que ele vai trazer essas informações para a gente. Então, beleza. O que é que eu fiz aqui?
importei as minhas funcionalidades da minha biblioteca, peguei aqui, defini minhas variáveis como x, y e z, definindo os símbolos para cada uma delas também, respectivamente x, y e z, e aqui defini o tipo de, de forma que seria apresentada a informação. Aqui inicializei minha expressão, aqui não tem nenhum mistério, como se fosse uma variável normal, como a gente viu anteriormente, e para imprimir, simplesmente utilizei o nome da variável aqui. Já é? Então, em cima dessa variável que a gente criou, a gente também consegue realizar certas operações. Então, se eu pegar aqui, express, mais um. Se eu imprimir aqui, a gente vai ter a nossa expressão original, somando aqui. Se eu fizer expressão menos x, a gente vai ter aqui x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que se eu tiver que a expressão seja x mais y ao quadrado, e eu rodar aqui novamente, teremos y ao quadrado. E vale lembrar também que aqui a variável, quando eu estiver somando, subtraindo, fazendo qualquer tipo de informação em cima dela, ela não vai estar realmente sendo alterada, certo? Se eu vier mais aqui abaixo e colocar expressão, rodar novamente, a minha expressão continua sendo a mesma que a inicial. Aqui simplesmente ele realizou a operação e retornou o valor aqui localmente. Ele não realmente alterou a variável ali, o valor da variável em si, certo? Então, essa também é uma das características aqui do SymPy. Então, beleza. Digamos agora que eu queira aqui, eu tenho a minha expressão x vezes expressão. Se eu imprimir isso aqui, eu vou obter x vezes x mais y ao quadrado. Bem, se a gente for parar para analisar aqui, se a gente multiplicar essa nossa expressão original por x, a gente teria o que aqui? X ao quadrado, né, que seria x vezes x, mais x vezes y ao quadrado. Entretanto, o SymPy ele vai retornar para a gente aqui sempre a forma simplificada, certo? E como é que eu faço para obter a forma expandida dessa nossa função aqui? Então, é bem intuitivo mesmo. A gente pode estar usando aqui uma variável, a gente declara aqui a variável expressão expandida. E aqui a gente tem a função chamada expand. A gente coloca x vezes expand. E se a gente rodar isso aqui, obviamente tem que chamar ela, a gente obtém x ao quadrado mais x y ao quadrado, certo? Então, aqui eu multipliquei uma variável, no caso o x, pela expressão toda e obtive aqui o programa, ele automaticamente, a biblioteca, ele me retorna o valor meio que simplificado aqui. E eu consigo expandir essa expressão utilizando a função expand da própria biblioteca, certo? Então, eu também consigo fazer o caminho reverso. Digamos que eu tenho uma função, expressão expandida aqui, como essa, x ao quadrado mais xy ao quadrado. Eu posso vir aqui na expressão expandida e utilizar a função factor. Então, com a função factor, eu consigo pegar essa minha informação aqui, que está de x ao quadrado mais x vezes y ao quadrado. Ao rodar aqui, eu obtenho novamente a função simplificada, certo? E outra coisa bem legal que a gente tem aqui nessa biblioteca é que, no geral, ela imprime esses valores aqui utilizando uma notação LaTeX, né? Então, a gente consegue estar também obtendo aqui como é o formato da nossa expressão em si. Então, eu tenho uma função, ela chama LaTeX, eu acho. Então, posso vir aqui, deixa eu criar uma função aqui, uma função integral. A gente vai ver mais sobre integrais mais na frente. Ele também realiza operações com integrais. E o Copilot já me deu aqui uma sugestão. Então, aqui eu estou pegando a integral de cosseno ao quadrado do intervalo de 0 a π de dx, certo? Então, essa integral aqui também vai ser outra função específica da biblioteca, onde ela vai estar imprimindo a integral como um todo, certo? E se eu apertar aqui, ele me retorna essa minha integral no formato LaTeX, certo? Então, se eu tirar aqui e rodar a minha expressão, eu tenho aqui minha integral, um formato simbólico dela, certo? E se eu adicionar aqui, eu consigo meu valor respectivo à minha integral no formato LaTeX. Então, isso aqui é interessante, né? Porque, digamos que a gente esteja trabalhando com overleaf ou
até mesmo, se eu não me engano, o Word também aceita esse tipo de coisa, a gente consegue pegar facilmente aqui nossa expressão e inserir lá dentro do nosso contexto, né? Então, a gente viu aqui, novamente, como declarar as variáveis que a gente está utilizando aqui no nosso programa. Elas vão ter seus símbolos respectivos e a gente consegue também realizar certas operações em cima das nossas expressões, certo? Então, quando a gente tentar fazer, por exemplo, uma modificação de uma variável x por uma expressão qualquer, a gente vai obter sempre a versão simplificada. Por que isso? Preferência da biblioteca em si. Se vocês forem na documentação da biblioteca, eles mesmos vão dizer lá que, no caso, eles preferem trabalhar com essa parte simplificada ao invés dessa parte expandida. E a gente consegue trazer essa função da gente de maneira expandida utilizando a função expand, certo? Ao rodar, a gente consegue a versão expandida e a gente consegue fazer o caminho reverso utilizando a função factor, onde ela vai trazer novamente a versão simplificada aqui da nossa função. Além disso, a gente consegue também obter a informação da nossa função em formato LaTeX, certo? Então, agora a gente vai partir para algumas operações básicas, certo? Com SymPy. Então, a gente já declarou aqui os nossos símbolos, certo? Então, a gente não precisa declarar novamente, só seguir aqui. E uma operação básica que a gente consegue realizar aqui com o SymPy é a de substituição. Então, a gente pode criar aqui uma expressão, por exemplo. A gente pode também trabalhar com funções trigonométricas, certo? Então, cosseno de x aqui, usar uma coisa mais simples, mais um. E com isso, a gente consegue estar substituindo esse valor de x aqui, da nossa variável, por um valor qualquer. Como é que a gente faz isso, né? A gente vem aqui, pega a nossa expressão, vai utilizar o método subs da própria biblioteca, e aqui a gente vai ter o valor, no caso a variável, que a gente vai querer substituir, e em seguida o valor que ela vai receber. Então, se eu fizer isso aqui, e rodar, onde eu tinha um cosseno de x, agora eu tenho um cosseno de y mais 1. E a mesma coisa serve para valores também. Se eu fizer expressão de substituição aqui de x por 0, por exemplo, a gente sabe que o cosseno de 0 é igual a 1. Então, se eu rodar isso aqui, a gente tem 2. Ele consegue realizar essa operação, certo? Então, a gente consegue fazer essa avaliação também em um ponto. São duas formas que a gente consegue fazer essa avaliação, certo? Seria de forma geral, e aqui em referência a um ponto, a um valor específico que a gente quer avaliar. Como também a gente consegue substituir subexpressões por outra subexpressão. E há duas razões pelas quais a gente pode querer fazer isso, né? A primeira é se estamos tentando construir uma expressão que tem uma simetria como x elevado a x elevado a x elevado a x, e a gente pode começar com x elevado a y e substituir o y com x elevado a y, então a gente vai obter x elevado a x elevado a y, assim por diante. Então seria basicamente utilizar a substituição como meio que em cadeia ali, sabe? Então, para ficar mais claro, a gente pode iniciar aqui uma expressão, x elevado a y, se a gente imprimir aqui nossa expressão para conferir, a gente vai ter x elevado a y, óbvio, aqui embaixo a gente pode fazer expressão. Vocês se lembram que se eu realizar uma operação em cima dessa minha expressão sem igualar ela com outro valor, ela não vai sobrescrever localmente a minha expressão original, ela simplesmente vai printar ali de forma imediata, mas não vai modificar a minha função em si inicial. Então, eu tenho que aqui declarar de novo a igualdade, pegar a minha expressão original e substituir o meu y por x elevado a y, certo? Então, novamente aqui, posso estar imprimindo, ele vai sempre imprimir a expressão mais abaixo. Então, aqui eu tenho x elevado a x elevado a y. E, por fim, basicamente aqui é só repetir esse mesmo processo para a gente conseguir o que a gente deseja aqui, no caso. Então, x elevado a x elevado a y. E depois, por fim, a gente pode também pegar aqui, para ficar tudo x, substituir y por x. Expressão. Vou rodar aqui agora. X elevado a x elevado a x elevado a x, certo? Então, no SymPy, a gente tem
operação de substituição de valores, a gente pode estar substituindo uma variável por outra, que a gente declarou aqui, como também a gente pode estar substituindo por uma expressão específica, ou seja, um valor específico para dar daquela função, certo? Como também a gente pode estar substituindo uma subexpressão com outra subexpressão. Então, bora continuar aqui, né? Vocês estão conseguindo entender aí, legal? Já é. Então, o que seria uma substituição controlada, né? Como a gente viu, a gente consegue expandir algumas funções, só que muitas vezes pode ser que a gente não queira expandir toda a nossa função em específico. Então, vamos supor aqui que a gente tenha a seguinte expressão. Expressão de seno, 2 vezes x, mais cosseno, 2 vezes x também, certo? Posso imprimir aqui minha expressão para a gente ver se ela está de acordo com o que a gente quer. Botei 2i. Beleza. Então, a gente também vai ter uma expansão para expressão. Ela vai ser um pouco distinta para funções trigonométricas, como vocês podem ver. Ela vai ter essa cara aqui, vai ser expand, underline, tree, certo? E aqui, dentro do valor da nossa função, nosso método, a gente vai estar passando aqui a nossa expressão. Então, se eu rodar isso aqui, eu vou obter a função expandida da nossa função, certo? Então, aqui a gente tem 2 seno e cosseno, mais 2 cosseno ao quadrado, menos 1. Entretanto, pode ser que eu não queira transformar toda a minha função em si, certo? Pode ser que eu queira simplesmente só fazer a transformação do meu seno aqui. Então, eu consigo realizar isso de maneira fácil, utilizando também a substituição. Eu posso vir aqui, são subs, pegar meu seno de 2x e substituir por 2 seno de x vezes cosseno de x. Então, se eu executar isso aqui, meu cosseno ele permanece o mesmo e simplesmente o que foi simplificado foi meu seno, certo? E basicamente é isso. Já a parte de substituição para realizar uma substituição ali controlada, né? A gente também consegue realizar substituições múltiplas, ou seja, alterar mais de uma variável ao mesmo tempo. Então, digamos que eu tenho aqui uma expressão, uma função de x elevado a 3, mais 4 vezes x vezes y, menos z, certo? Então, aqui eu posso fazer, vai ser a mesma ideia, expressão ponto subs, e aqui a única distinção é que a gente vai ter aqui um parênteses, colchetes, né? E dentro dos colchetes a gente vai dizer os parâmetros que a gente quer alterar. Então, para o x, eu quero que o valor dele seja agora 2, para o y, eu quero que o valor dele seja agora 4, e para o z, eu quero que ele seja agora 0. Então, alterar esses valores aqui, vai ter 2 elevado a 3 vai ser igual a 8, mais 4 vezes 2, 8, vezes 4 dá 32, 8 mais 32, 40, menos z, mas é igual a 0, daqui ainda vai dar 40, né? Então aqui a gente tem 40. Um momento, vou só beber água. Então, certo. No SymPy, a gente consegue fazer essa substituição de várias variáveis ao mesmo tempo, certo? Então, beleza. Passando aqui, a gente também consegue... Pode ser que a gente esteja trabalhando também com outras bibliotecas, como ou recebendo informações externas no formato de string. E o SymPy, ele também permite que a gente consiga converter um string para uma expressão em SymPy. Então, inclusive, teve uma questão do exercício aí que era relacionada a expressões, né? Onde você recebe um string, mais ou menos nesse formato aqui assim, x elevado a 2, mais 3 elevado a x, menos 1 sobre 2. Beleza. Pronto. Se eu vier aqui e tentar fazer, por exemplo, uma substituição dessa minha expressão com um string, ponto subs x, vírgula 2, caso que seria str. Obviamente vai dar um erro, né? Porque o objeto string ele não tem o atributo, no caso a função subs. Então, para a gente estar utilizando isso aqui, normalmente a gente pode estar vindo aqui e utilizando pode armazenar em outra variável, utilizando a função simplify, passando a nossa string, certo? Como parâmetro aqui. Então, com isso, a gente consegue imprimir aqui para ver como ela ficou. Então, a gente teve aqui x ao quadrado mais 3x menos 1 meio. E agora a gente consegue realizar as operações sobre ela, né? Então,
A gente pode substituir aqui o x por 2, por exemplo, e aqui a gente vai ter 19 sobre 2, né? 4, 6, 2 vezes 10, menos 1, isso aí, 19 sobre 2. Então, a gente consegue também estar realizando essa conversão. Isso é interessante no caso de a gente estar recebendo essa informação de outro lugar no formato de um string, por exemplo, e não no formato numérico. Então, continuando aqui, como eu tinha falado antes, a gente vai ter sempre as nossas funções, as nossas expressões, elas estão sempre imprimidas nesse formato aqui, né, simbólico, como expressões matemáticas mesmo. Né? E a gente consegue obter o valor do numérico dessas expressões utilizando uma funçãozinha também aqui. Então, vamos ver, digamos que a gente tem uma expressão que seria justamente a raiz de 8. Se eu botar aqui para imprimir ela, eu vou obter o 2 vezes a raiz de 2, certo? Para obter o valor numérico, eu utilizo a função eval, f, aqui na minha expressão. Eu executar, eu consigo o valor numérico dela aqui, certo? Então, isso é uma forma de obter o valor calculado ali da expressão. Além disso, a gente consegue passar algumas informações dentro desse parâmetro. Então, digamos que eu quero pegar o valor de π, utilizar a função eval para ver qual é o valor numérico de π aqui, certo? E o valor que eu posso passar aqui dentro vai ser referente à questão da precisão com que a quantidade de casas decimais que esse valor numérico pode ser retornado. Então, digamos que eu posso colocar aqui 50, ele vai retornar o valor de π com 50 casas decimais de precisão. Posso colocar 100, ele vai me tornar também com 100 casas de precisão. E bem, o limite aqui vai ser de acordo com a limitação da sua máquina, né? Então, em aplicações que você precisar de uma maior precisão ali, né? Isso aqui é interessante de estar sendo utilizado, beleza? E além disso, a gente consegue também fazer a substituição de meio que forma de dicionário por dentro também do eval. Então, digamos que a gente tem a expressão aqui igual a cosseno de 2x. Beleza. Eu posso fazer expressão, ponto, eval f, e aqui eu posso passar os valores de substituição no formato de dicionário em Python. Então, aqui eu estou dizendo que subs, ele vai ser igual a o meu x, ele vai passar a ser, digamos, 2, aqui. Melhor, 0. Então, 2 vezes 0, cosseno de 0, 1. Beleza. Também posso fazer o quê? Π sobre 2. Menos 1, porque a gente vai ter aqui 2 em cima, 2 embaixo, 2 com 2 corta, a gente tem π. Então, isso dá menos 1. E por aí se vai. Se eu colocar aqui π, para obter 1, que vai ser 2π. Enfim, então a gente consegue também realizar a substituição dentro aqui do nosso eval e conseguir o valor numérico das nossas funções. Também funciona com funções trigonométricas, certo? E também tem uma questão, que é uma coisa que a gente viu logo no começo do curso em si, que a gente fazia uma subtração de valores decimais, por exemplo, 0,2 menos 0,3 ou 0,2 também mesmo, assim por dizer. E nisso, ele não me retornava zero, ele retornava um valor muito próximo de zero, 0,10, 0,1 vezes 10 elevado a menos 18, assim por diante. E bem, a gente também consegue, vai acontecer esse erro de imprecisão aqui no SymPy e a gente consegue meio que corrigir essa questão da precisão utilizando também um parâmetro do eval_f, nossa função eval_f, certo? Então, digamos que eu tenho aqui uma função trigonométrica, expressão aqui, vou chamar a expressão de 1, e essa expressão vai receber cosseno de 1 elevado ao quadrado mais seno de 1 elevado ao quadrado, certo? Então, se eu imprimir isso aqui, eu tenho cosseno ao quadrado de 1 mais seno ao quadrado de 1. Se eu fizer aqui 1, vocês sabem que pela relação trigonométrica, né, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Então, se eu pegar aqui 1 menos 1 e fizer ponto eval_f, e a gente rodar isso aqui, a gente vai obter menos 4 vezes 10 elevado a menos 124. Então,
é um número muito pequeno, muito, muito pequeno mesmo, quase zero, mas ele não retornou zero em si, né? Então, que deveria ser o valor que deveria estar retornando? Se a gente tem um menos um aqui, deveria ser esse valor que a gente deveria estar retornando. O que a gente pode fazer? A gente pode estar passando uma função, no caso, um parâmetro aqui dentro do nosso eval f, a gente vai dizer chop, no caso, corte, igual a true. E simplesmente com isso aqui, a gente vai obter o zero. Então, esses valores decimais muito pequenos, né, esses problemas de arredondamento aí, a gente consegue resolver com esse, utilizando um parâmetro chope igual a true. Então, beleza. A gente viu aqui o eval, para a gente conseguir os valores numéricos, certo? E agora a gente pode passar para a parte de simplificação de equações. Então, aqui em cima, a gente viu o simplify, a função simplify, para converter strings para expressões SymPy, certo? Aqui embaixo vai ter uma função bem similar, aí eu gostaria que vocês ficassem atentos para não se confundir, que para simplificações a gente vai tá utilizando uma função chamada simplify, então a única diferença é que tem um L aqui, lá para a conversão de string não tem esse L, e aqui a gente pode estar utilizando isso. A gente pode estar aqui simplificando o que é que isso faz? Se eu rodar aqui, ele vai me trazer a solução dessa minha função, certo? Então, posso fazer isso para funções trigonométricas, posso fazer isso também para funções em si, x ao cubo mais x ao quadrado, menos x, menos 1 sobre x ao quadrado mais 2x mais 1. Se eu rodar isso aqui, eu obtenho um x menos 1. Então, ele simplificou essa minha expressão aqui, certo? Também a gente pode simplificar com algumas funções específicas, como a função gama, que está relacionada a questões fatoriais e afins. Então, a gente tem aqui gama de x sobre gama de x menos 2. Se eu rodar isso aqui, eu tenho x menos 2 vezes x menos 1, certo? Entretanto, se eu utilizar aqui, eu simplify para x ao quadrado mais 2 vezes x mais 1, tentar rodar isso aqui, eu vou obter, na verdade, a minha função normal aqui. Então, o Simplify pode ser que ele não se aplique especificamente para algumas funções específicas, mas algumas funções mais específicas ainda, em questão, somente quando a gente fala de funções que possuem algumas propriedades, ela vai conseguir fazer essa simplificação. Mas já para funções desse gênero aqui, ele não, pode ser que ele não consiga. Então, o que é que a gente faz? A gente utiliza aquela função que a gente viu anteriormente, né? A factor. Então, eu posso passar aqui, novamente, esse valor aqui. Se eu rodar, ele vai conseguir simplificar a nossa equação, certo? Então, bem, passando agora para a parte de simplificações trigonométricas, certo? Pessoal, vocês estão entendendo bem aí? Tá tudo tranquilo? Tá um pouco rápido, mas tá dando para entender. Tá rápido, né? Vou tentar ir um pouco mais devagar. Lembrando que esse material ele vai ficar disponível para vocês lá no Classroom, certo? Então, beleza. Voltando aqui. A gente viu que a gente consegue, com a biblioteca, simplificar algumas expressões, como expressões conhecidas, matematicamente falando, né? Somente trigonométricas e algumas funções específicas, como a função gama. A gente consegue encontrar o valor numérico de algumas expressões. Nisso a gente consegue também corrigir alguns erros de aproximação por questões computacionais, usando o parâmetro chop, igual a true. A gente também consegue realizar substituições dentro da função eval no formato de dicionário, certo? Então, eu tenho aqui meu x, que no caso seria a variável aqui que eu estou operando, da minha expressão cosseno 2x, e aqui eu estou passando o valor que eu desejo, no caso aqui o π. E ele vai me retornar justamente o valor do cosseno 2 vezes π, certo? Então, até o momento, entre essas partes, tem algumas equações que o meu Simplify ele não consegue resolver, e nesses casos a gente pode estar utilizando a função factor, certo? Além de simplificações de funções normais, a gente também consegue fazer simplificações trigonométricas. Então, vai ter uma sintaxe bem parecida. Vocês podem observar que todas as funções elas são bem intuitivas, elas são bem simples,
e não tem muito mistério, certo? Então, para simplificação trigonométrica também não vai ser diferente. A gente vai estar utilizando aqui a função trig, simp, e aqui a gente pode estar passando algumas relações. Então, a gente pode passar aqui, de novo, a relação do seno, só para a gente dar uma olhada. Se não quadrado, mas cosseno ao quadrado. Se eu rodar isso aqui, ele vai me retornar o valor, né? E também pode estar utilizando para outras, perdão, para outras simplificações. Então, se eu pegar aqui, seno de x vezes a tangente de x sobre a secante de x. Então, se eu executar aqui, ele vai me retornar aqui seno ao quadrado. Então, a gente consegue fazer simplificações desde que elas sejam possíveis também, né? Utilizando aqui a função trig-simp no SymPy, certo? E aqui ela retorna a simplificação, no caso, com base nas propriedades, né? E além disso, o SymPy, ele também trabalha com funções hiperbólicas. Então, cosseno hiperbólico, tangente hiperbólica, tangente hiperbólica e tudo mais. Então, ele também consegue estar realizando essas simplificações com funções hiperbólicas, certo? Então, vai ser a mesma coisa, a gente consegue utilizar aqui o trig-simp, cosseno hiperbólico ao quadrado mais seno hiperbólico ao quadrado. Se eu rodar isso aqui, eu vou ter cosseno hiperbólico de 2x. Posso também fazer isso aqui para outras funções hiperbólicas em si. Então, seno hiperbólico de x por tangente hiperbólica de x. Se eu rodar isso aqui, deixa eu ver o que está errado. Faltou o P. B. Faltou o P no trig-simp. Valeu. Pronto. Cosseno hiperbólico, certo? Então, é uma das capacidades aí que a gente das possibilidades que a gente pode ter aí com a biblioteca, certo? Ela possui diversas funções e muitas coisas legais. A gente vai conseguir abranger boas partes delas aqui nessa aula, certo? Então, somente na parte ali de cálculo, possui diversos projetos, a gente pode dar uma olhada legal lá na página no final da aula e assim por diante. Então, aqui, só para especificar de novo, né, a gente consegue estar expandindo também as funções trigonométricas, assim como a gente fez com as funções exponenciais lá. Então, a gente pode aqui estar utilizando o expand, trig, funções polinomiais, por exemplo, seno de x mais y. Então, isso aqui vai dar para a gente seno de x vezes cosseno de y, mais seno de y vezes cosseno de x. E, claro, lembrando, desde que seja possível, né? Então, a gente consegue também fazer essa expansão de funções trigonométricas, certo? Então, se eu usar aqui, por exemplo, cosseno, eu vou ter aqui menos seno vezes de x vezes seno de y, mais cosseno de x vezes cosseno de y. E assim por diante, entendeu? A gente consegue estar realizando essas operações aqui com o SymPy. Então, entrando com uma parte agora mais específica, a gente consegue estar trabalhando também com limites e com o SymPy, certo? Tá barulho aí para vocês? Pouquinho. Pouco, mas dá para entender. Certo. A gente consegue estar trabalhando aqui com limites SymPy. De que maneira a gente faz aqui para estar calculando nossos limites e coisa do tipo, né? A gente vai estar utilizando aqui, bem, como é que se diz? Bem intuitivo. A gente tem uma função aqui chamada limite, onde a gente vai estar passando a função que a gente quer calcular nosso limite. Então, digamos que o limite de 1 sobre x é 1x tendendo ao infinito. Então, como é que fica aqui essa síntese, né? A gente tem a equação que a gente quer verificar. A gente pode também estar passando aqui uma expressão, em vez de um valor em si, a gente pode declarar uma expressão aqui em cima, 1 sobre x, e aqui embaixo está utilizando a expressão. O segundo parâmetro, a gente vai estar dizendo qual variável vai estar tendendo ao quê. Então, a gente tem que x ele vai tender ao infinito, certo? Se eu executar isso aqui, a gente vai obter zero. Então, realmente, né, se a gente pegar aqui o x e for crescendo o valor dele até o infinito, a gente tem que esse 1 ele vai ser igual a zero. E
Ô, professor, qual que é o atalho para o infinito no teclado? No caso, não tem atalho, aqui são dois O's, certo? Basicamente, você bota dois O's aqui e ele considera como se fosse o símbolo do infinito. Ah, legal. Então, a gente consegue estar realizando operações com limites. Então, é uma biblioteca bastante robusta, vocês podem ver. A gente consegue estar fazendo diversas coisas aqui, até expressões complexas. Então, bora dar uma explorada melhor aqui, né? Essas coisas, bora montar... Eu deixei alguns limites aqui prontos para a gente estar visualizando aqui e testando e tudo mais. Então, beleza. Como é que a gente construiria esse limite aqui, né? A gente tem a nossa função limite. A gente vai ter aqui seno de x sobre 2 mais seno de x, certo? Então, novamente, a gente... Estou faltando um parênteses, certo? Então, novamente, aqui a gente vai fazer o parâmetro que a gente vai estar utilizando, né, para o valor que vai estar atendendo aqui, valor, a variável, no caso, que seria a variável x, e aqui a gente diz que ele vai colocar outra vírgula, no caso aqui seria fora, certo? Você tentar a questão dos parênteses assim, pode às vezes confundir. X, que vai atender a π. Então, se eu executar isso aqui, ele me retorna o valor do limite. Então, um cálculo que, se a gente fosse fazer aqui na mão, seria um tanto quanto laboroso, ou não, certo? Aqui a gente consegue fazer simplesmente com uma linha. E isso mostra o poder, né, dos recursos computacionais na matemática, que é um dos objetivos que a gente tem aqui, que é mostrar no nosso curso. Então, lá no Pi, a gente viu que a gente consegue trabalhar bem na parte de matriz e tudo mais, com a questão das dimensões de matriz, criação de matriz e algumas funções específicas justamente para isso, também como para visualização de dados. Também com pandas, né, com os data frames e tudo mais. Já que no SymPy, ele vai ser simplesmente voltado para a matemática em si. A gente vai ter essas funções aqui que vai ajudar pra caramba. Se eu tivesse conhecimento, né, dessa biblioteca lá na minha época eu estava pagando os cálculos aqui na faculdade, com certeza seria uma mão na roda para, pelo menos, saber qual seria o resultado final, ou até mesmo entender os processos, os caminhos aqui, para chegar a esses resultados, certo? Então, continuando aqui, uma coisa mais específica agora, a gente tem o limite dessa função aqui, no caso, 2 vezes e elevado a 1 sobre x, exponencial no caso, né? Sobre ela elevado a 1 sobre x mais 1, certo? E aqui a gente consegue também dizer a direção do nosso limite, né? No caso aqui a gente tem o limite de x sendo a zero, só que na parte do lado direito, né? Na parte positiva. Então, como é que a gente faz aqui para criar esse nosso limite aqui com o SymPy, né? Processo bem simples. A gente vai escrever aqui nossa função para a gente estar utilizando o valor exponencial aqui. Perdão. A gente bota ESP, aí aqui tem 1 sobre x. Aí, entre parênteses, vai ser o valor aqui que vai estar no exponencial. Certo? Então, aqui a gente bota dividido por exponencial. Perdão. Minha garganta está um pouco ruim. Certo? Exponencial, ESP, de 1 sobre x, mais 1. Isso aqui, agora a gente passa nossos parâmetros, né? Que é x, tendendo a zero, sem executar isso aqui, vai tornar 2, certo? Só que agora a diferença é que a gente pode dizer por qual direção vai acontecer essa aproximação desse meu x a zero, certo? Então, eu consigo dizer aqui, colocando simplesmente de direção, igual a, entre aspas, mais, tá bom? Inclusive, eu consigo visualizar esse meu limite aqui, se eu fizer, acredito que isso aqui, não dá. Talvez assim. Bem, não funcionou, mas vou tentar ver depois como é que a gente consegue imprimir também limite, certo? Então, beleza. Aqui a gente tem que o nosso limite dessa nossa função aqui, um x tendendo a zero do lado positivo, ele vai ser igual a 2. A gente consegue fazer a mesma coisa para o lado negativo, certo? Ô, Lado da professor, esquerda. Oi. nesse caso aí que você colocou o limite multiplicado, né, pelo exponencial de 1 sobre x. No caso, quando coloca o exponencial de 1 sobre x, não precisou colocar os dois asteriscos para dizer que é elevado? Não, porque essa aqui, no caso, seria uma função
seria como se fosse uma função específica também do SimPy, sabe? Então, a gente está usando no Py, no Pandas, eles também têm essa função ESP. E aqui, para a gente, em vez de passar os dois asteriscos, a gente utiliza aqui entre parênteses o valor que está elevado. Então, no caso aqui, 1 sobre x. Ah, entendi. Obrigada. Então, de maneira análoga, né? Aqui a gente consegue fazer esse limite, a única distinção vai ser a direção dele, né? Do zero. Então, a gente consegue só substituindo aqui por menos e rodando isso aqui, a gente obtém zero, certo? No caso, ele vai estar tendendo a zero pelo lado esquerdo. E bem, na parte de limites, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante a se dizer. Bem, basicamente é isso. É uma biblioteca bem simples, bem prática, bem enxuta. E só para completar aqui, a gente pode fazer esse último limite aqui, bem rapidamente. Então, novamente, a gente vai estar utilizando a função limite para calcular o limite, onde meu primeiro parâmetro vai ser a minha expressão, que eu quero calcular. Então, aqui, cosseno de x menos 1, certo? Aqui, a gente pode colocar entre parênteses também. Isso aqui, dividindo por x, certo? E a gente... Faltou um parênteses aqui. E aqui, no segundo parâmetro, a gente diz qual o valor que vai tender a determinado valor. E aqui, no terceiro parâmetro, a gente diz qual o valor que ele vai tender. Então, a gente diz que x ele vai tender ao infinito aqui para esse caso. E se eu rodar, ele me retorna o meu valor, né? Então, a gente tem aqui cosseno, que vai estar variando entre menos 1 e 1, com menos 1 aqui, e com x que vai estar tendendo aí a um infinito. Então, isso aqui vai ser um valor que vai estar decrescente ali, né? E vai convergir a zero. Então, beleza. Nessa parte de limites aqui, todo mundo entendeu? Tranquilo? Sim, Já é, né? O que vocês estão achando da biblioteca até o momento? achei super funcional. Legal, né? Também gostei de só quando eu conheci ela. Então, bem, continuando aqui, eu vou para a parte de derivadas, certo? A gente também consegue estar realizando derivadas com a biblioteca. Então, e como é que seria, né? Que é a expressão que a gente está derivando aqui nossas expressões. Então, a gente consegue aqui determinar uma expressão. Começando de maneira simples, a gente pode pegar aqui uma função polinomial, pegar um x elevado a 2 aqui, por exemplo, e para derivar tudo santo ajuda, né? O negócio é complicado, é só integrar, derivar, a gente sai derivando tudo. E para derivar, a gente tem a função chamada diff, certo? Então, onde no primeiro parâmetro a gente passa a nossa expressão, e no segundo parâmetro a gente passa a variável com a qual eu quero, em relação ao que eu quero derivar. Então, eu quero derivar a minha expressão x elevado ao quadrado em relação a x. Seria equivalente a df de x por dx. Então, a gente roda aqui, eu obtenho 2x, certo? E, novamente, aqui é uma coisa bem simples, não tem mistério nenhum. A gente consegue estar utilizando qualquer função aqui para estar derivando. A gente consegue derivar também funções trigonométricas, cosseno de x, por exemplo. A gente vai obter menos seno de x. Tangente ao quadrado mais 1. E por aí se vai. Seno de x sobre x. Seno de x sobre x. Cosseno de x sobre x menos seno de x sobre x ao quadrado. Soma também de funções trigonométricas. Seno de x mais cosseno de x. Tem menos seno mais cosseno. Tá joia? Então, tem alguns exemplos para estar exemplificando melhor. Perdão. Então, certo. Vamos construir aqui algumas derivadas, certo? Para fixar melhor a ideia na cabeça. Então, como a gente fez antes? A gente vai estar utilizando a função diff para estar realizando as derivadas. E aqui, dentro a gente coloca a nossa função que a gente quer derivar. Então, aqui a gente tem que essa função ela vai estar ao quadrado, a gente já coloca aqui já, entre parênteses. Então, a gente vai ter 1 mais seno de x sobre 1 menos cosseno de x, certo? Para isolar melhor, a gente consegue colocar também aqui um parênteses aqui nesse seno, essa soma, e outro parênteses aqui nessa subtração. E um parênteses aqui. Beleza. E como segundo parâmetro, eu digo em relação a que ele está derivando aqui essa função. Então, em relação a x, certo? Diff cosseno. Então, ele retorna aqui a nossa derivada.
Então, por mais complexa que seja, ele consegue realizar desde que seja possível, né? Então, ele tem que, para a derivada de 1 mais seno de x sobre 1 menos cosseno, isso aqui tudo ao quadrado, a gente vai ter aquela propriedade, né, nas frações para derivadas, ok? Tem o mesmo, 2 vezes seno de x mais 1 vezes cosseno sobre 1 menos cosseno de x, isso aqui ao quadrado, menos 2 seno de x mais 1 ao quadrado vezes seno de x, sobre 1 menos cosseno de x, isso tudo aqui ao cubo. A gente também pode estar trabalhando com funções logarítmicas, certo? No SymPy. Então, vamos ver aqui como é que funciona aqui com derivadas. Então, para declarar uma função logarítmica, a gente pode estar utilizando aqui log, e aqui a gente diz, por exemplo, o x seria a variável, né, no caso aqui, e aqui a gente consegue também, no segundo parâmetro, dizer qual vai ser a base do nosso logaritmo. Então, sei lá, uma base 2 aqui. Se eu imprimir isso aqui, tem o log de x sobre 2, log de 2. Então, basicamente é isso. E para construir essa variável aqui, né, no caso dessa derivada, tem o diff, então log de x sobre 5, base 5. Isso aqui tudo é elevado a x sobre 2. Beleza. Aqui eu digo aqui em relação a quem, né? Eu estou derivando, em relação a x. Se eu executar isso aqui, ele retorna o valor da minha derivada. O que é bem interessante é que ele retorna tudo em valor simbólico, né? Então, provavelmente, se a gente fosse pegar da forma como a gente conhece, talvez como string de, por exemplo, log de x vezes, dessa forma que a gente criou aqui, né? Log de x com outro parâmetro elevado a x sobre 2, fosse um pouco mais confuso. Aqui fica mais agradável de ver. Além disso, a gente consegue também estar pegando, como eu disse anteriormente, o formato LaTeX, né? Para estar utilizando diversos lugares. Então, aqui ele vai me retornar o resultado, né? A expressão do resultado final. Se eu tirar o diff aqui, ele me retorna referente ao logaritmo. Professor, se pegar esse resultado que deu em LaTeX aí embaixo e colocar no Markdown, ele escreve? Funciona. Uhum. Bora ver. Só falta aquele copiar. Calma aí. Beleza. Aí eu boto isso aqui, confirmo. Ficou um pouco errado aqui, mas deixa eu ver uma coisa mais simples. Deixa eu ver. Vou pensar um exemplo aqui. Deixa eu ver a integral. Bem, não saiu como deveria sair. Eu não sei se é por causa dessas barras inversas aqui. Deixa eu tentar removê-las. Acho que não todas, né? Realmente é por Eu causa acho dessas que barras inversas. tira a barra dupla, não, porque quando a gente usa no LaTeX, a gente é barra int, barra limite. Pois é. Então, ele dá a expressão, mas tem esse probleminha aqui, né? Dessas barras. Mas funciona. Ele consegue gerar aqui pra gente, só que a gente só tem que tomar esse cuidadinho aí. Certo? Então, beleza. Posso continuar, pessoal? Tô tranquilo até agora? Acredito que sim. A gente consegue também estar fazendo derivada em relação a funções dentro de funções. Então, a gente pode estar vindo aqui e fazendo, digamos que, função f e g, a gente vai declarar uma variável, só que a gente vai ter um segundo parâmetro aqui em seguida, né? A gente vai ter esse parâmetro cls igual a function, que descreve que essas minhas variáveis f e g, elas, na realidade, são funções. Então, eu posso declarar aqui g igual a g de x e também declarar aqui meu f igual a f de x mais g, certo? E com isso aqui, eu posso também, se eu imprimir aqui meu f, eu obtenho um f 2x. Se eu imprimir aqui a minha derivada da minha função f em relação a x, eu obtenho esse valor aqui, certo? Então, a gente consegue estar fazendo também derivadas de funções que recebem funções. Por se faz. Sim, eu esqueci o g de x aqui. Então, a gente consegue estar realizando isso aqui também com o SymPy. Beleza. Derivada aqui, eu acho que não teve nenhum mistério, realmente, é basicamente essa função diff.
a gente passa a expressão, e em seguida a gente diz em relação a quem a gente quer derivar, certo? Então, agora a gente vai passar para a parte de integrais, tranquilo? Então, qual é a função que integra os valores para a gente aqui no SciPy, né? É uma função bem intuitiva também. A gente vai ter aqui a função integrate. E aqui dentro, a gente vai passar a função que a gente deseja integrar. Então, por exemplo, uma função simples aqui, o cosseno de x. E a gente diz em relação a quem ele vai integrar, certo? Isso aqui para integral que não tem um limite definido, certo? Um limite não, um intervalo ali definido. Então, integral de cosseno, seno, já é. E vale também se atentar a que o SciPy, ele não vai retornar, no caso aqui, não sei se vocês perceberam, mas não tem um mais a constante aqui, né? Tem esse pequeno defeito aí, ele não retorna essa soma da constante. Mas basta lembrar aí, quando vocês estiverem realizando operações, e adicionar ao final, caso não tenha um intervalo, né? Então, para realizar o cálculo das integrais, a gente utiliza a função integrate do SciPy. A gente passa a expressão no primeiro parâmetro, bem similar aqui à derivada, e em seguida a gente passa o x. A gente consegue estar imprimindo a nossa integral usando o método de impressão integral aqui, o i é maiúsculo, certo? Se eu apertar em rodar, aqui ele imita a nossa função. Então, dá para a gente visualizar legal aqui também. E, basicamente, na parte integral é isso, né? A gente pode construir aqui algumas integrais aqui à frente, para a gente ver como é que ele calcula. E o objetivo é justamente mostrar que essas integrais aqui são, se a gente for fazer na mão, dá um certo trabalho ali, né? Para fazer. Mas, total, aqui com o SciPy, com uma linha, a gente consegue obter o resultado referente a essas integrais. Então, a característica que a gente pode fazer aqui, integral de, por exemplo, um Euler exponencial de x, certo? Vamos verificar. E agora, integrate, a gente pode fazer um integrate desse exponencial em relação a x, certo? Agora, se a gente colocar aqui exponencial de x vezes x, ele também consegue me retornar, né? Nesse caso aqui, a gente tem que fazer provavelmente uma operação de substituição, né, integral, que demandaria um esforço a mais, mas aqui ele faz de forma rápida e prática, com uma linha e poucas letras. Então, é bem simples, no geral, a sintaxe, o contexto do SciPy, ele traz essa proposta aí, né? Então, para exemplificar melhor, isso a gente vai fazer aqui essas integrais abaixo, para a gente ver o que é que eles vão retornar. Então, novamente, integrate, a gente consegue visualizar aqui a integral antes de realmente integrar ela. Então, a gente vai ter aqui a cossecante de x vezes a cotangente de x, e a gente vai integrar esse valor aqui em relação a x. Se eu rodar aqui, a gente vai ter a mesma simbologia, né, que a gente tem aqui em cima, e aqui mudando o meu integral para integrate, ele retorna aqui o valor dessa integral. Então, a gente tem aqui que a integral da cossecante vezes a cotangente em relação a x vai ser igual a menos 1 sobre seno de x. Lembrando que, novamente, aqui ele não retornou o valor da constante, né? Mas a constante. Fazer mais esses dois aqui, rapidamente. Então, aqui a gente tem 4 vezes secante de 3x, 3 vezes x, vezes a tangente de 3 vezes x também, em relação a x. Então, a gente consegue verificar novamente, né? Aqui, dando integral. Realmente é a mesma integral. E integrar no final. Então, isso aqui retorna para a gente 4 sobre 3 cosseno de 3x, certo? Para terminar aqui, temos essa outra integral aqui. Eu, em particular, não sou muito fã dessas partes de trigonometria. Não me dou muito bem, né? Com essa parte de trigonometria. E, realmente, o SciPy, ele é uma mão na roda quando se trata disso. Você consegue fazer de maneira simples essas operações. Isso aqui já é um pouco mais complexo. Um pouco maiorzinho. Então, deixa eu ver aqui. Vai ter 2 sobre t de 1 sobre x elevado ao quadrado
Isso não parece. Aqui, sim. Acho que é aqui. Menos 1 sobre x elevado a 1 sobre 4, certo? Isso aqui em relação a x. Então, se eu executar aqui, ele me retorna o valor. De novo, para integrar, assim como a derivada é bem simples, é só uma função só. A gente passa a expressão inicialmente, e em seguida a gente fala em relação a que a gente deseja integrar. Além disso, a gente também consegue fazer operações com integrais duplas e triplas e assim por diante. Vou mostrar um pouco mais para frente, quando a gente vê integrais com valores, né, definidos ali no intervalo. Eu vou dar uma adiantada, não vou fazer isso aqui não. Isso aqui também não, por enquanto. Mas no material eu deixo as expressões certinhas aqui para vocês, porque a gente está com pouco tempo, já vai dar 11 horas já. E ainda tem bastante coisa para mostrar. Então, na parte de integrais definidas, né? Integrais com um certo intervalo ali. Então, vem aqui, a mesma coisa, integrate, a gente vai usar a função integrate. E aqui a gente constrói nossa função. Deixa eu pensar numa mais simples aqui, mais simples. Cosseno de x vezes seno de x. Isso aqui é uma que eu já conheço bem. Isso, beleza. Na anterior, a gente dizia qual o parâmetro em relação a quem a gente vai integrar, né? Então, a gente tinha algo mais ou menos isso aqui. Visualizava mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui. Sério. Beleza. Então, a gente não tinha os parâmetros definidos aqui do intervalo. Para definir meu intervalo, aqui eu vou colocar, em vez de só o x, vai ser uma tupla, onde eu passo, em relação a quem eu vou derivar, o intervalo inferior, vírgula, zero no caso, e aqui o intervalo superior, que seria π. Isso aqui vai me retornar zero. No caso aqui, a gente consegue visualizar, né? Ele adicionou os intervalos. E agora, da mesma forma que a gente fez anteriormente, a gente utiliza a função integrate. Então, aqui ele vai realizar a operação todinha. Isso aqui é uma função trabalhosa de se fazer manualmente, né? A gente tem que fazer ali uma substituição e realmente dá uma quantidade legal ali de linhas, fazendo a mão. E a gente consegue estar realizando aqui com apenas uma linha, né? Então, novamente, para integrais definidas, em um dado intervalo ali. Aí tem a nossa função, nossa expressão, como anteriormente, e aqui, diferente de antes, a gente vai ter simplesmente em relação a quem a gente vai estar integrando. A gente vai ter uma lista de uma tupla aqui, né? No caso, onde o primeiro parâmetro ele vai ser em relação a quem a gente está integrando, o segundo parâmetro vai ser nosso intervalo inferior, e o terceiro parâmetro vai ser o nosso intervalo superior, certo? Então, seguindo essa mesma lógica, a gente consegue também ter integrais duplas e triplas e assim por diante. A gente consegue definir um segundo valor aqui. Então, digamos que eu tenho isso aqui e, sei lá, eu tenho um y de 0 a 2π, certo? E da mesma forma, a gente vai adicionar uma vírgula aqui, a gente adiciona em relação a quem, vai ser integral, segunda parte, intervalo inferior e intervalo superior. A gente consegue visualizar isso aqui utilizando integral. Se eu rodar isso aqui, ó, a gente conseguiu agora um integral dupla. Da mesma forma para uma tripla, certo? Se a gente pegar aqui, copiar, vir aqui, colocar aqui, trocar esse y por z, desse zero aqui, e de 0 a 2π, 0 a 1, talvez. Se eu rodar, conseguiu integral tripla. Se eu mudar 0 a π meios, aqui vai dar zero também, porque dando zero. Deu π, certo? Então, a gente consegue estar resolvendo com simpar integrais de linha, integrais de superfície, como também integrais triplas, certo? E, basicamente, a gente vai passar aqui como se fosse para um parâmetro, a gente adiciona uma vírgula, muda a variável, né, em relação a quem a gente vai estar integrando, e determina os intervalos dela, certo? Todo mundo está entendendo aí? Tudo tranquilo? Massa. Então, novamente, dado o tempo, eu vou estar continuando aqui, certo? Para integrais impróprias, também, a escrita vai ser a mesma daqueles com intervalo, então a gente pode ter aqui um exponencial de menos x, onde x a gente tem aqui primeiramente a expressão, vai ter aqui em relação a quem está integrando, intervalo inferior, intervalo superior, ele vai ser igual ao infinito, lembrando,
Para a gente simbolizar o infinito aqui no SymPy, a gente utiliza dois O's minúsculos, a letra O minúsculo, certo? Uma seguida da outra. Então, integral, se eu rodar isso aqui, consegui aqui o integral, certo? Se eu fizer um integrate, vai tornar 1 aqui no caso, né? Então, beleza. Aí também tu consegue estar trabalhando com séries e sequências no SymPy, certo? No momento. E, novamente, é bem simples, bem lógico. Utilizando esse exemplo aqui de baixo, a gente consegue fazer alguns exemplos com séries de geométricas, séries de... Enfim, perdão. Deixa eu me situar aqui. Certo. A séries aqui, no caso, a gente tem uma somatória de uma função específica, onde a gente vai estar somando um valor de n de forma discreta de 0 ao infinito, aqui nesse caso. E, para quem já viu já, as séries elas vão ter algumas condições, onde elas vão convergir para alguns valores, e esses valores, a somatória desses valores vai nos retornar um valor. Então, no caso daqui da série geométrica, a gente consegue descobrir se essa série converge ou não converge, dada essa propriedade. Então, a gente tem uma razão, x qualquer, a gente vai ter um somatório de 1, que vai somar esse x de maneira exponencial. Então, a gente tem 1 mais x ao quadrado, mais x à terceira, e por aí se vai. E aí a gente tem que isso aqui vai ser igual a 1 sobre 1 menos x, caso o módulo de x for menor do que 1. E a gente consegue visualizar isso aqui. Então, para séries e sequências aqui no SymPy, a gente utiliza a função sum, com um S maiúsculo, certo? Lembrando, o S maiúsculo, sum. E aqui a gente pode estar fazendo 1 sobre n ao quadrado. Assim, no caso, a gente pode estar utilizando aqui 1 meio, na verdade. 1 sobre 2 elevado a n. Então, o que está acontecendo aqui, né? Vou ter aqui 1 meio, indo de 0 ao infinito. 1 meio elevado a 0 vai dar 1. Mais 1 meio elevado a 1 vai dar 1 meio. Mais 1 meio elevado a 2 vai dar 1 quarto, e por aí se vai. Então, se não me engano, existe até uma razão para isso, um paradoxo, na verdade. Se não me engano, é um paradoxo de Zenão, e fala sobre a questão dessa propriedade da série geométrica, né? Enfim, eu consigo também obter o valor final aqui, né? Se eu realizar aqui a soma, executar aqui, ele vai dizer que n não está definido. Realmente, eu não defini n. Deixa eu definir n aqui rapidinho. N igual a symbols, in. Isso aqui não precisa. Beleza. Roda isso aqui em cima. Roda isso aqui embaixo. E aqui ele me retornou simplesmente a minha série. Ele não executou a função, ele não me retornou o valor, né? Inclusive, a gente pode expressar esse valor aqui em forma de fração dessa forma. Certo? Então, o que é que eu fiz aqui, né? Eu usei a função racional, com R maiúsculo, entre a minha fração para expressar ela em forma de fração em vez de forma numérica de 0,1. Então, para estar obtendo o valor dessa minha série, eu boto o ponto do it. Pronto. Essa funçãozinha simples aqui, ela vai realizar essa minha soma aqui, certo? Então, essa minha série geométrica, o x dela, obviamente, o módulo de x dela é menor do que 1, já que é 1 meio. E se a gente pegar aqui, a gente tem que vai ser 1 sobre 1 menos 1 meio, né? Então, passo 2 aqui, 2 menos 1, 1, passo 2, agora passando para cima, 2 sobre 1, 2. Então, aqui está correto, né? Novamente, para a gente usar operações de séries no SymPy, a gente vai utilizar a função sum. Aqui a gente vai passar no primeiro parâmetro a nossa expressão, que a gente quer fazer o cálculo ali, né, da série. Após uma vírgula, a gente vai ter aqui uma tupla, onde a gente vai passar em relação ao Q, a gente vai estar inteirando, né, o parâmetro inicial, o valor inicial, que seria o 0, e até quando ele vai somar, tipo, quantas interações, no caso que vai de 0 ao infinito, tá bom? E a parte de séries é basicamente isso. Então, também tem uns exemplos aqui com série P que eu queria fazer, mas de momento eu vou pular. Caso sobre o tempo no final, eu volto aqui e faço com vocês, certo? Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui a acrescentar. Sei que seria uma série alternada, né? Certo. Deixa eu ver aqui agora. Bom, no SymPy, a gente também consegue estar trabalhando com matrizes, certo? Então,
assim como no NumPy, como no Pandas e tudo mais. Inclusive, o SymPy, ele também tem ali uma parte dele que foi criada utilizando o NumPy e o Pandas. E aqui a gente também consegue estar trabalhando com matrizes. Então, como é que a gente faz para criar uma matriz aqui no SymPy? Muito simples também. A gente utiliza matriz, entre parênteses. A gente vai ter colchete inicial aqui, né, para definir. De novo, outros colchetes não, no caso, isso aqui. A gente vai determinar o número de linhas, no caso vai ser determinado, deixa eu criar uma matriz aqui primeiro, certo? Então, eu tenho essa minha matriz. O que é que isso aqui me diz, né? Isso me diz que eu tenho duas linhas, certo? Elas vão estar representadas pela quantidade desse colchete aqui azul. Então, eu tenho duas linhas, onde a minha primeira linha, ela vai ter na coluna 1 o valor 1, na coluna 2 o valor 2. E na minha segunda linha, na primeira coluna, eu tenho o valor 3, e na coluna 2, da linha 2, eu tenho o valor 4. Então, eu consigo estar imprimindo isso aqui também e visualizando a minha matriz, certo? De forma simbólica, com as outras expressões que a gente tinha anteriormente. Então, assim como eu disse anteriormente, assim como o Pandas e no NumPy, a gente consegue estar trabalhando ali com matriz bem aqui com o SymPy, em forma simbólica. Então, a gente consegue também criar uma matriz só de linhas, de colunas, no caso. Então, aqui a gente tem a coluna 1, 2 e 3, uma coluna com os valores 1, 2 e 3, com 3 linhas. E, além disso, a gente consegue estar realizando algumas operações com essas nossas matrizes, né? Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma matriz aqui, uma matriz M, posso também estar referenciando ela junto a uma variável, estar manipulando. Então, eu tenho essa matriz aqui, a matriz que eu tinha anteriormente, ou seja, na verdade, outra aqui. 1, 2, 3, 3, 2, 4, 5. Beleza. Então, eu posso visualizar aqui minha matriz, uma matriz de 3 colunas com 2 linhas. Digamos que eu tenho uma outra matriz aqui chamada N, onde essa matriz ela vai ser uma matriz de uma coluna com 3 linhas, onde vai ter 0, 1 e 1. Então, consigo imprimir aqui também 0, 1 e 1. E assim como nas demais bibliotecas, a gente consegue estar realizando algumas operações com essas matrizes. Então, M vezes N vai me retornar aqui a multiplicação da matriz M com N, M menos N, vai me retornar erro porque elas não têm o mesmo tamanho, no caso. Mas a gente consegue visualizar melhor mais para frente. Então, beleza. O que é que a gente viu? A gente consegue criar matrizes no SymPy, utilizando a função matriz, onde a gente consegue passar aqui, entre colchetes, uma quantidade de linhas, que vai ser beneficiado e dividido pelas vírgulas, e a quantidade de colunas vai ser de acordo com a quantidade de valores que eu tenho aqui dentro, certo? Tá tranquilo? Tá dando para entender aí? Assim, professor. Tá, joia. Então, a gente também tem algumas operações que a gente consegue fazer, como, por exemplo, o shape M, onde ele vai me retornar a quantidade de linhas, né, no caso. Se eu vir aqui colocar M, para a gente visualizar melhor, ele me retorna a quantidade de linhas, que seria 2, e a quantidade de colunas, que seria 3. Então, a função shape me retorna a questão das dimensões da minha matriz, né? Então, além da função shape, a gente também consegue visualizar linhas e colunas de formas separadas. Então, eu pego aqui minha matriz M, ponto, row, e semelhante àquela parte de indexação, a gente consegue estar aqui utilizando 0, -1. Então, bora ver o que a gente consegue com 0. Se eu usar m.row, função row, passando um index 0, certo? Então, ele pegou aqui para mim a minha primeira linha, que seria a linha 1, 2, 3. Se eu colocar aqui 1, eu consigo a minha segunda linha, 3, 4, 5. Se eu colocar aqui, enfim, não é uma matriz muito grande, mas a gente consegue também visualizar de 1 -1, acredito que funciona. Seria o valor inverso. Ele vai retornar também aqui o 3, 4, 5. Então, joia. A gente também consegue fazer isso para a coluna, certo? Então, m.col 0, ele me retorna aqui minha primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna.
Se eu fizer menos 1, ele me retorna a última coluna, menos 2, me retorna a segunda coluna, menos 3, e retorna a primeira coluna, certo? Então, além de visualizar as colunas, visualizar as dimensões da minha matriz, a gente consegue inserir mais linhas e também inserir mais colunas nas minhas matrizes. Como é que a gente faz isso, né? A gente pode pegar aqui nossa matriz, lembrando novamente que operações locais, eu podia, se eu fizesse dessa maneira aqui, m.row insert, que é a nossa função que a gente usa para inserir novas linhas na nossa matriz. Aqui a gente vai dizer a posição, né? No caso aqui, 2. E aqui a gente diz o que a gente vai inserir, né? A gente vai estar inserindo outra matriz dentro dessa nossa matriz. No caso, a linha 0, 4, 3, por exemplo. Então, eu estou inserindo na linha 2, minha linha 3, na verdade, a matriz de linha 0, 4, 3. Então, se eu rodar isso aqui, eu obtenho aqui uma matriz com 1, 2, 3, 3, 4, 5. Se eu rodar isso aqui novamente, vai na mesma posição. Se eu rodar aqui 3, mesma coisa. Então, eu preciso agregar um valor para essa modificação na linha variável, ela permanecer ao decorrer do meu código. Então, se eu fizer isso aqui, fizer M, ela vai perdurar ali em relação ao código no geral. E eu consigo fazer a mesma coisa em relação a colunas, né? No caso, inserir colunas. Então, eu tenho aqui M, igual a M.call insert. Aqui a gente diz onde a gente vai inserir a coluna, no caso, a gente pode inserir no começo, 0, e a gente vai estar dizendo aqui qual a coluna que a gente vai estar inserindo, né? No caso, então a gente tem aqui 1, 1, no caso, como é uma matriz 3x3, insere dessa forma, rodamos, pode visualizar aqui de novo a matriz, a gente tem agora a seguinte matriz. A gente inseriu aqui em cima essa linha 0, 4, 3, e aqui embaixo a gente inseriu essa coluna 1, 1, 1. Inseriu inclusive 2 vezes, né? Cada vez que eu rodar aqui, ela vai inserindo mais vezes. Então, e por aí diante. Tranquilo? Beleza. Como eu disse antes, a gente consegue realizar algumas operações básicas também, tipo operações aritméticas com matriz. Só que vocês viram que deu problema quando eu fui tentar realizar com matrizes de tamanhos distintos, né? Então, para demonstrar isso aqui melhor, eu vou criar umas novas matrizes aqui. Matriz 1 por 3, 1,3 na primeira linha, e na segunda linha, menos 2,3. E outra matriz N, chamada, pronto, que vai ter a primeira linha com o valor 0 e 3, a segunda linha 0 e 7, certo? Então, rodo isso aqui, beleza? E aqui, como elas possuem mesma ordem, mesmo tamanho, são matrizes quadráticas de ordem 2, eu consigo estar realizando operações de soma e subtração entre elas, certo? Então, aqui, você fazer M mais N, então, 1 mais 0, 1, 3 mais 3, 6, 3 mais 7, 10, menos 2 mais 0, menos 2. Consigo também estar realizando a operação de subtração. Então, aqui, ó, menos 0, 1, 3 menos 3, 0, menos 2, menos 0, menos 2, 3 menos 7, menos 4. Joia. A de multiplicação a gente já viu. Divisão, a mesma lógica. Bem simples isso aqui. Divisão. E se fosse o determinante, o professor fazia como? Sim. A gente tem algumas funções específicas como a determinante. Eu vou mostrar mais um pouco mais para frente, certo? Então, também consegue estar multiplicando o valor da matriz. Uma matriz M aqui. Consegue estar, inclusive, pegando a inversa dela aqui. A matriz inversa. E agora para algumas funções específicas aqui no caso, saindo dessa parte aritmética, né? E em relação à matriz, a gente consegue estar pegando também a nossa matriz transposta de maneira simples. Então, a gente tem aqui a nossa matriz M, ponto, e para a gente obter a transposta, para quem não se lembra, no caso, a gente vai trocar os valores das colunas pelas linhas e as linhas pelas colunas, inversamente, né? No caso. Então, M.T maiúsculo aqui. Eu pego a minha matriz, ponto T maiúsculo. Então, com isso, eu consigo a transposta. Então, meu M aqui inicial,
Deixa eu ver se eu acho meu M aqui. Beleza. Meu M é 1, 3. No caso, o 3 joga aqui para baixo, com a transposta. Menos 2 e 3. Certo? Então, botando a nossa variável aqui, M, né? Referente à nossa matriz, ponto T maiúsculo, a gente consegue a transposta. Tranquilo. A gente também vai ter alguns construtores de matrizes aqui importantes que o SymPy disponibiliza para a gente. Então, a gente consegue construir uma matriz de identidade utilizando a função e determinando a ordem dela, né? Então, digamos uma matriz de identidade aqui de ordem 3. Se eu rodar isso aqui, ele me dá aqui minha matriz de identidade. A gente consegue fazer isso também fazer com que ele gere uma matriz de zeros, né? Então, eu utilizo aqui a função zeros, digo a quantidade de linhas e colunas, e aqui ele me retorna a minha função com valores igual a zero. A mesma coisa eu consigo fazer com uns. Em vez de zeros, preencher com 1, né? Então, 3,2. 3 linhas e 2 colunas. Joia? Também consigo criar uma matriz e dar valores diagonais a ele, no caso, uma matriz diagonal, né? Então, a função diag, e aqui eu passo os valores que vão estar na minha diagonal. Por exemplo, 1, 2 e 3. Se eu rodar isso aqui, ele me retorna a minha matriz diagonal com os valores aqui na minha diagonal, especificamente, de acordo com a ordem da quantidade de valores que eu coloquei aqui, né? Então, essa função diag também, a gente consegue não estar simplesmente colocando valores assim específicos de 1, 2 e 3, né, valores inteiros. A gente consegue estar utilizando funções dentro dela e ela vai se adequar aqui em relação a isso. Então, eu posso estar utilizando diag menos 1. A gente pode estar utilizando aqui uma matriz de uns de dimensão 2 por 2, certo? Como também uma matriz de colunas com valores de 5, 7 e 5. Então, se eu rodar isso aqui, ele me retorna aqui a matriz diagonal com os valores especificados que eu passei aqui. Então, eu consigo tanto adicionar valores inteiros aqui, isolados, por assim dizer, como também construção de matrizes com as próprias funções aqui de SymPy, certo? E agora, partindo para a parte de algumas funções específicas do próprio SymPy, eu vou estar criando aqui determinando aqui outra matriz, certo? Então, uma matriz, deixa eu ver, 1, 2 e 3, 2, 3, 2 e 1, e fazer uma matriz aqui 3 por 3, e 1, 0 e menos 1. Beleza. Consigo visualizar essa minha matriz aqui. E o SymPy, ele permite que a gente faça tem algumas funções específicas que calculam valores de referência à nossa matriz, e um deles é o cálculo da determinante. Para calcular a determinante de uma matriz aqui, a gente vai utilizar a função ponto. Então, pegar aqui nossa matriz M, né? Coloca um ponto, e a função det, determinante. Então, se eu executar isso aqui, ele retorna o valor zero. Deixa eu ver se eu mudar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu calcular aqui rapidamente de cabeça. Menos 2, 2, 0, beleza, 0. Tá lá, 6, 0, menos 6. Realmente dá 0 isso aqui. Então, vocês podem calcular depois, certo? Deixa eu mudar os valores aqui para ver se me dá um valor diferente. Vou botar aqui 2, menos 1 e 3. Quer ver o que ele retorna? Menos 14. Então, bem simples aqui também no SymPy. As funções todas são bem intuitivas. Para calcular a determinante matriz, a gente pega a nossa matriz, ponto, det. Só isso, certo? Então, calculo aqui rapidamente. Então, seguindo, a gente também consegue calcular autovalores e autovetores aqui. Temos funções específicas para calcular autovalores e autovetores, dada uma matriz específica. Então, digamos que, dada uma matriz de ordem 2 aqui, né? 4,1 e segunda linha, 2 e 3. Eu estou colocando essa aqui porque eu fiz o cálculo na mão. E bem, para calcular autovalores e autovetores, é um pouco extenso, né? Se você for fazer ali na mão mesmo, é um pouco trabalhoso. Mas aqui com apenas uma linha a gente consegue pegar esses valores em si. Então, a função para determinar os autovalores vai ser essa entvals, certo? E quando eu executar aqui, ele vai me retornar. Esses valores de 2 e 5 são referentes
aos altos valores, né, o valor dos altos valores, e esses altos valores vão ter multiplicidade igual a 1. Então, para quem não se recorda da parte ali de álgebra linear, né, transformações lineares e tudo mais, dado uma matriz qualquer aqui, uma matriz A, a gente tem um vetor V, isso aqui vai ser equivalente a um alto valor, sei lá, L, e multiplicado por esse vetor aqui, no caso. Então, na transformação linear, a gente vai ter alteração desse valor e a gente vai ter uma razão entre eles aí. É mais ou menos isso, pelo que eu me recordo agora na mente. Então, a gente consegue calcular, dado esse vetor, digamos, x, y, por exemplo, a gente tem essa matriz, a gente consegue determinar esses altos valores aqui, dessa transformação. Então, para essa matriz de linha 4, 1 e 2, 3, a gente tem que o alto valor dela vai ser igual a 2 e 5, certo? E eles vão ter multiplicidade igual a 1. Tranquilo? Beleza. Agora, para os altos vetores. A gente vai ser a mesma ideia, vai ser bem simples. A gente pode usar aqui, só que vai mudar, vai ser a função. A função agora vai ser essa eigenvectors, certo? E quando eu rodar aqui, ele vai retornar essa outra matriz aqui com esses valores. E o que significa cada valor desse aqui, né? Então, esse primeiro valor aqui que ele me retorna nessa tupla, é referente aos autovalores, que a gente conseguiu calcular isoladamente aqui com essa função. Então, aqui a gente tem um 2, e aqui a gente tem um 5. Esse segundo valor é referente à multiplicidade, certo? Então, aqui a gente tem 1 e 1. E aqui, no caso, seria o nosso autovetor, propriamente dito. Então, digamos que aqui fosse x e y. Então, a gente teria 1 vezes x, 1 vezes y, e por aí diante. Então, a gente teria que, para qualquer múltiplo de valor de, por exemplo, de x, nesse caso aqui do 5, da y, ia ser igual a y, e assim por diante. Deu para entender? Até aqui? Tá tranquilo aí? Beleza. Então, aí também tem a opção de uma função de diagonalização da nossa matriz, né, no caso. Então, para a gente diagonalizar uma matriz, a gente tem que usar a função diagonalize. Isso. Beleza. E aqui a gente vai utilizar essa função, essa matriz, desse formato. A gente tem a matriz, ponto, diagonalize, certo? E essa diagonalização aqui, ela me retorna uma tupla, certo? A gente tem uma tupla P e D, onde D ela vai ser a diagonalização e o nosso P ele vai ser outra matriz aqui, certo? Então, a gente pode imprimir aqui esse valor para a gente ver. A gente tem um P aqui, vai ser igual a menos 1, 2 em 1. E o nosso D, que é referente à diagonalização aqui, nossos valores. E para a gente obter a nossa matriz diagonalizada da sua forma original, a gente é simples, certo? É só pegar a matriz P vezes a matriz diagonalizada, essa matriz diagonal aqui, vezes a inversa da matriz P. Então, se eu rodar isso aqui, eu tenho um 4, 1, 2, 3, que é justamente a nossa matriz inicial aqui, certo? Então, é isso que eu tinha para hoje, pessoal. Então, tá certo. Eu vou estar parando aqui a gravação agora, certo?